Grande abraço, voz de veludo, Santiago Lourenço. Um abraço para você ligado no Rápido no Ar. Vamos com o nosso informativo esportivo de todas as manhãs, tá? Vamos falar da Internacional, 2 jogos neste fim de semana para o Leão da Paulista, né? 2 competições simultâneas. A Inter joga na sexta-feira contra o Cianorte pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A Inter, que é líder do grupo A7, tem 4 pontos de vantagem sobre o Goiatuba. Serão 2 jogos seguidos em casa contra times paranaenses. Veio o Cianorte primeiro, depois o Cascavel. A Inter ganhando esses 2 jogos, ela se aproxima demais da classificação para a próxima fase, a fase de mata-mata da competição. E eu acredito que o técnico Ademir Fezan terá time completo, né? Porque Clebinho e Vinícius Leite não enfrentaram o Itabirito na cidade de Nova Lima, porque sentiram uma fisgada na coxa no último treinamento, só que eles tiveram um longo prazo de recuperação. Então acredito plenamente que todos estarão em campo. Clebinho é muito importante, ele fez falta no empate sem gols contra o Itabirito, porque a bola passa pelo meio campo, passa pelo pé dele, ele que organiza a Internacional na construção das jogadas. Aí quando a bola chega no Claudinho, ele coloca os atacantes na cara do gol, mas quem começa essa jogada ofensiva é o Clebinho, que vai buscar a bola na entrada da área, puxa contra-ataque, é voluntarioso. Então o Clebinho fez muita falta nesta partida contra o Itabirito, então ele deve voltar contra o Cianorte. Expectativa para um público, a gente coloca em interrogação, porque vai fazer muito frio amanhã aqui em nossa cidade, e a tendência é que esse frio estique até o fim de semana. E tem festa junina no Gran, mas eu acredito que nós tenhamos aí, sim, aqueles torcedores fiéis que vão acompanhar Internacional e Cianorte. No primeiro turno foi 0-0 no Paraná, e lembra que o Cianorte começou muito bem, liderando, ganhando, até que veio o jogo contra a Inter, deu empate, depois a Inter começou a ganhar, o Cianorte começou a tropeçar, o Cianorte chegou até a ficar fora do G4, mas retomou o caminho das vitórias e hoje está na 3ª posição. Então, sexta-feira no Limeirão vai ser o duelo do líder contra o 3º colocado. Outro que volta à Inter é o Antônio Gabriel, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. Aí no sábado, a Inter entra em campo em Araras, no estádio Hermínio Meto, pela Copa Paulista, 3ª rodada. A Inter enfrenta o União São João. A Inter que estreou vencendo o Botafogo por 3-0 e na última rodada empatou sem gols com a Francana. Já a União São João estreou perdendo no Hermínio Meto para Itapirense 1-0 e joga amanhã. Amanhã o União joga em Ribeirão Preto contra o Botafogo no fechamento da 2ª rodada. E mais uma vez o Ademir Fezan deve rodar a equipe, porque ele colocou um time reserva em campo contra o Botafogo. Esse time foi muito bem, ganhou de 3-0 e aí ele fez 6 mexidas para o jogo contra a Francana. E aí o time sentiu um pouco o entrosamento e acabou não vencendo. Se tivesse repetido a formação de quarta-feira, eu acho que a Inter voltaria com os 3 pontos de Franca. Com esse empate, a Inter perdeu a liderança do grupo 2 para o Comercial. O Comercial tem 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. A Inter está na vice-liderança com 4 pontos. 4 times avançam de fase. A Inter numa situação confortável até agora na Copa Paulista. Na base, o jogo contra a Itapirense pelo Campeonato Paulista Sub-20 foi antecipado para amanhã. Seria na sexta-feira, como a Inter joga contra o Cianorte pelo Brasileiro. Esse jogo será amanhã. Então Inter e Itapirense amanhã, 3 da tarde no Limeirão. A Inter precisa da vitória. Vem de um empate contra o Mirassol, 1-1 também no Limeirão. Estava atrás do placar, empatou com o Caio. Então até agora a Inter está na 11ª posição com 10 pontos, no limite da classificação. 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. E a Itapirense tem apenas 8 pontos, está em 13º lugar. Mas o Ademir Fezan puxou os 5 melhores jogadores da base para a Copa Paulista, né? O Nicolas zagueiro, o Samuel lateral, o João Henrique volante e os atacantes Léo Lopes e Thomas. Então sem esses jogadores a Inter sente muita falta, né? Tomara que eles estejam em campo meio de semana e aí depois no sábado eles ficariam à disposição do Fezan para o jogo contra a União pela Copa Paulista. Então amanhã, entrada franca no Limeirão para Inter e Itapirense, tá? É a 9ª rodada
do Campeonato Paulista Sub-20 Série A, Grupo 1. E falando em base, o Denis Augusto, né, que por muito tempo foi técnico da base da Internacional, ele acertou com o Nacional. Ele vai comandar o Nacional na próxima Copa São Paulo de Juniores. Ele tem experiência, né? Foram 5 edições de Copinha. Então desejo toda a sorte do mundo ao Denis Augusto, novo técnico do Nacional da capital. E agora a gente fala do Independente, né, que começa a semana de preparação para a segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Quem diria que o Independente estaria classificado, né, depois de um primeiro turno que somou apenas 1 ponto, 3 derrotas e 1 empate, e com a chegada do técnico Lúcio Borges, a reação: 4 vitórias em 4 jogos, 2 goleadas em Guarulhos, uma vitória em casa contra o Batatais, uma goleada contra o São Carlos, com direito a 2 gols do general Gabriel Hilário. Então o Independente está na segunda fase e a tabela já saiu. A federação divulgou ontem a estreia do Independente. Será no sábado às 4 da tarde contra o Mauaense no Pradão. Gostei do presidente Marinho ter mudado, né, os jogos do Independente de domingo pela manhã para sábado à tarde. Domingo de manhã é só a tese do PC, que ele gostava que os adversários vinham cansados para cá no domingo pela manhã. Lê do engano, muito legal jogar de sábado, a torcida gosta. Então, sabadão, 4 da tarde, tem Independente e Mauaense. Depois, serão 2 jogos seguidos fora de casa. O Galo joga no dia 5 de julho, que é sábado, 3 da tarde em Tanabi, e joga no dia 11 de julho, uma sexta-feira, às 7h30 da noite em Assis. Depois jogam os galistas 2 jogos em casa, dia 19/7, um sábado, 26/7, um sábado, ambos às 4 da tarde contra Assisense e Tanabi, respectivamente. E a última rodada, o Galo joga em Mauá, será no dia 2 de agosto, às 3 da tarde. Turno e retorno, os times jogam dentro do grupo, avançam 2 de cada grupo para brigarem pelo acesso. Uma pena que o Colômbia recebeu o 3º cartão amarelo e não enfrenta o Mauaense neste primeiro jogo. Tá bom? João Vitor deve ser o substituto. Falando em Galo, aproveitar para mandar um grande abraço para o aniversariante de hoje, do Caires. Meu respeito, meu carinho sempre do Caires, da Dom Francisco Pizzaria, o presidente do Bandeirante, um dos meus melhores amigos. Tamo junto, Du. Deus te abençoe sempre, tá bom? Basquetebol, estamos no aguardo da divulgação da tabela. Quando que será o primeiro jogo entre Mandique e Tatuí, a final da Copa São Paulo? O Volucato vai receber esse jogo 1, talvez aí na quinta-feira, né? Por volta de 7h30 da noite. Sexta-feira tem jogo da Inter, então hoje deve sair a definição do horário e da data desta partida entre Mandique e Tatuí. Tatuí tem vantagem de decidir em casa. Caso necessário o terceiro jogo, serão 2 jogos seguidos em Tatuí. Tá bom? A gente fica no aguardo. Mundial de Clubes, e Palmeiras, hein? Os secadores começaram a tirar sarro nas redes sociais quando o Inter Miami abriu 2-0, né? Com o Allende e com o Luizito Soares. Que golaço do Luizito Soares. O Murilo se machucou no primeiro gol do Allende. E a zaga do Palmeiras estava mal ontem, hein? Abel Ferreira estava mal ontem. Mas depois o Palmeiras empatou com o Paulinho e com o golaço do Maurício. Palmeiras fechou em primeiro lugar do seu grupo. O Inter Miami em segundo. No outro jogo, um jogaço entre Porto e Al-Ahly, 4-4. Então agora o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo, clássico brasileiro, nas oitavas de final. O Botafogo ontem perdeu para o Atlético de Madrid 1-0. Gol do Griezmann. No outro jogo, o Paris Saint-Germain fez 2-0 no Seattle Sounders. Então o Paris Saint-Germain terminou em primeiro, o Botafogo em segundo. Sabadão na Filadélfia tem Palmeiras e Botafogo. E o clássico Paris Saint-Germain e Inter Miami no domingo. Hoje a definição de mais 2 grupos. Grupo C, 4 da tarde, Bayern de Munique e Benfica. E o Boca Juniors enfrentando o Auckland City. O Benfica é o vice-líder com 4 pontos, só depende dele. O Bayern de Munique tem 6, Boca Juniors 1 ponto apenas, e o Auckland, o saco de pancadas, tem 0. No grupo D, às 22 horas, tem Flamengo em campo contra o Los Angeles FC, e o Chelsea pega o Esperance da Tunísia. Flamengo líder, 6 pontos, Chelsea em segundo com 4, Esperance em terceiro com 3, e na lanterna o Los Angeles FC, que ainda não pontuou. Para fechar o nosso boletim, desde já dê um like, gostou? Siga a gente no Instagram Edmar Pimba, também se inscreva no nosso canal do YouTube e anuncie com a gente, hein? Eu tenho um grupo de informações em tempo real que só eu posto, tá? Links de jogo, links de programas, os meus boletins, as notícias da Inter, dos grandes
da capital, notícias do Galo, os gols que eu narro. Então é só você colocar um joinha no 99627-3131. 99627-3131. Colocando um joinha, eu te incluo neste grupo de informações em tempo real em que só eu posto, tá bom? Agora a gente vai fechar com 2 gols da base da Inter, categoria sub-11. Ah, esses menininhos são espetaculares. Inter 2, El Shaddai 0, domingo no Limeirão. E olha, eu vou te contar, 2 belíssimos gols. Miguel fez o primeiro. Olha, o artilheiro da Inter no 11 é Miguel, e o artilheiro da Inter no principal é Miguel. Miguel, o senhor Limeirão, Miguelzinho, o príncipe do Major Levi. Ele faz o primeiro e vocês vão ver que golaço do Yuri no segundo. 2 para Inter, 0 para o El Shaddai. Grande abraço, pimba neles, base do Leãozinho. Bernardo para Matheus Barbosa. Tá aí o passe rasteiro no comando, é para Tobias, tá livre o Lucas Paixão. Para Lucas Paixão de pé na direita, ele bate, soltou o goleiro Miguel, pimba! Gol do Leãozinho! Miguel abre o placar do jogo de tanto insistir. A Inter no último minuto faz o gol aqui no Limeirão. Que bola, hein? Pro Lucas Paixão que bate o goleiro, solta Miguel. Artilheiro nato. Goleador por excelência. 1 para Inter, 0 para o El Shaddai, 26 primeiro tempo. Miguel não tem um jogo que ele passe em branco. Miguel Mendes, 1-0, merecidamente o Leãozinho. Vamos ver, daqui a pouco eu falo. Lucas Paixão pro Miguel. Bom toque pro Yuri. Olha o segundo pintando. Yuri, pé na direita, bate, pimba! Golaço! Golaço do Leãozinho! Yuri! Jogadaça individual pra perna direita, um tirambaço no canto do Henrique. 27 agora, primeiro tempo, Yuri, golaço! 2 para Inter, 0 para o El Shaddai.